Olá, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre industrialização e teremos uma segunda parte, posteriormente, que vai falar sobre a industrialização no Brasil atualmente, tá? Então vamos lá. Aqui está mostrando o começo da industrialização no Brasil. Então aqui está mostrando um encarte, né? Mostrando sobre algumas indústrias, propaganda de indústria, uma propaganda de época, né? Então, no caso, anúncio de 8 de agosto de 1922, as indústrias reunidas Fábricas Matarazzo foram criadas em 1911, com sede no centro da cidade de São Paulo e filiais em Santos e Rosário e Santa Fé, na Argentina. O grupo chegou a ter 350 empresas, entre elas portos, estaleiros, papeleiras e metalúrgicas. Então era uma empresa, essa Matarazzo era uma empresa uma multinacional, né? Hoje não existe mais essa indústria, ela faliu. Aqui pode ver que em 1910, o que era forte aqui no Brasil mesmo era a questão da nossa agricultura, plantação de café, extração de minério, né? Mas assim, o que predominava bastante no Brasil, que a gente vivia mesmo desse meio, era a produção do café e a venda do café. A gente fazia a venda do café para os Estados Unidos, para a Inglaterra, os países da Europa, né? A industrialização brasileira consolidou-se a partir de 1930, com Getúlio Vargas. A crise de 29, que foi lá dos Estados Unidos, abalou o sistema econômico mundial e deixou o Brasil em dificuldade para enfrentar os danos provocados pela economia apoiada praticamente em um único produto. Quer dizer, por causa da crise de 29, que foi na Bolsa Americana, assim, quando você está em crise, você corta o supérfluo. E para eles, o supérfluo era o quê? O café. Então foi cortada, os Estados Unidos cortou a compra de café do Brasil. E o Brasil, nesse período, o que aconteceu? Não tem para onde vender, até teve situações que o café teve que ser queimado para não poder baixar muito o preço, tipo eliminar o café, né? Então foi um período que o Brasil, com Getúlio Vargas, ele viu, nós temos que mudar, nós temos que ter um plano de industrialização brasileira. Então começou no período de Getúlio Vargas, em 1930. Getúlio Vargas abriu outros caminhos para retomar o crescimento econômico nacional. Sob esse aspecto, a crise provocou mudanças positivas nos rumos traçados para o país. Quer dizer, ele teve que buscar estratégias, né? A economia tornou-se mais diversificada e o Estado mais intervencionista, estimulando o desenvolvimento da produção fabril e investindo em infraestrutura. Então, quer dizer, o governo Vargas começou a investir em construções, em fábricas, começou a buscar parcerias para poder criar fábricas, né, no Brasil, e aí por diante. A gente vai ver aqui mais para frente o que aconteceu. Consolidou-se no Brasil e em outros países latino-americanos um processo de industrialização que ficou conhecido como substituição de importações. Produzir as mercadorias industriais em território nacional em vez de importá-las. Então, nesse período, o governo brasileiro incentivou que houvesse um processo de industrialização no Brasil e que evitasse de importar e sim produzir no Brasil e comercializar no Brasil. Então, nesse período, a importação ficou barrada, né? A industrialização definiu-se nesse primeiro momento pelos investimentos de capital nacional na fabricação de bens não duráveis e estatal em infraestrutura e pela forte concentração espacial das atividades fabris em torno da cidade de São Paulo. Então, São Paulo se tornou um centro, o foco do Brasil se tornou São Paulo, que era um local estratégico no país, em questão da localização dele, em relação aos outros países também. Então o foco se tornou São Paulo.
né? Nesse período de Getúlio Vargas, antes de falar de Juscelino Kubitschek, ali começou a surgir a Petrobras, a Companhia Siderúrgica Nacional, né? Então, assim, começaram a surgir algumas empresas estatais naquele período, a Vale do Rio Doce, e aí por diante, né? Mas vamos lá, Juscelino Kubitschek, JK. Logo nos primeiros meses de seu mandato, JK deu início ao projeto de transferência da capital do país do Rio de Janeiro para o Planalto Central, onde Brasília foi construída. Quer dizer que então, no período do governo de Juscelino Kubitschek, a capital saiu do Rio de Janeiro e foi para Brasília. Esse era o projeto que ele tinha lá do plano de metas que a gente vai estar vendo aqui. Juscelino, né, apresentou ao país um conjunto de propostas desenvolvimentistas cujo slogan era 50 anos em 5. Quer dizer o quê? Que o projeto Juscelino Kubitschek era que o Brasil crescesse 50 anos em 5 anos de mandato. Então, formulados por meio do plano de metas. Esse plano de metas era constituído por 30 metas agrupadas em 5 setores estratégicos de investimentos prioritários: energia, transporte, indústria de base, educação e alimentação. E por último, era a construção de Brasília. Governos militares de 1964 a 1985 retomaram a estrutura principal do modelo de industrialização adotado por Juscelino. O Estado garantia a infraestrutura e assegurava, por meio de suas empresas, e fornecimento de ferro, aço, combustível, produtos petroquímicos e outros insumos industriais. Garantia também impostos favoráveis e a manutenção de baixos salários, medida conhecida como arroxo salarial. No geral, o crescimento industrial durante o período militar foi elevado, especialmente entre 1968 e 73, fase conhecida como milagre brasileiro. Então, foi um momento de bastante crescimento do país também, em que a produção industrial ampliou expressivamente a participação na composição do produto interno bruto brasileiro. Na década de 70 foi construída uma extensa rede de estradas, rodagens. Então, quer dizer, esse período foi o período que houve bastante construção de estradas e também a criação da Zona Franca de Manaus, né? Gente, por hoje é só. Deus abençoe vocês, que vocês venham ter uma semana abençoada e na próxima aula nós conversamos. Tchau, tchau, gente!